Olá, eu sou Marina Ranzani e começa agora a edição do programa Crítica de Ponta na TV. Até que ponto a busca pela beleza ideal impacta o cotidiano? A série Beleza Fatal traz reflexões sobre padrões estéticos e pressões sociais que ultrapassam a ficção e aparecem na realidade. A crítica de cinema de Ingrid Miller aproxima a série de Ponta Grossa. Exibida em 2024 em TV aberta, a série brasileira Beleza Fatal, de Rafael Montes, chega em um momento em que a busca pela aparência ideal ultrapassa as telas e influencia comportamentos cotidianos. O uso crescente de medicamentos como Ozempic e Mounjaro para emagrecimento reforça a ideia de soluções rápidas para ajustar o corpo às expectativas sociais. Na trama, a aparência se torna valor social e moeda simbólica, aproximando a ficção com a realidade. A série acompanha 4 mulheres que lidam com humilhações, comparações e exigências estéticas extremas. Pesquisas apontam que as mulheres são as mais impactadas por padrões irreais e pela cobrança constante pela perfeição. A vilã Lola, interpretada por Camila Pitanga, chega a afirmar que na beleza, quem não acompanha o ritmo é deixada para trás. Frase que sintetiza o espírito da obra e traduz a lógica violenta desse mercado. Em paralelo à ficção, cidades como Ponta Grossa também vivenciam a expansão do setor estético, com novas clínicas, procedimentos e promessas de transformação que reforçam esse ideal de aperfeiçoamento contínuo. Serviços antes restritos a grandes cidades agora se distribuem por bairros como Centro, Oficinas e Uvarandas, indicando uma demanda crescente por tratamentos corporais, faciais e de emagrecimento. Dados empresariais mostram um ranking realizado pelo Econodata, aponta um aumento significativo de registros de clínicas e espaços de estética na cidade nos últimos anos. Se por um lado, Beleza Fatal denuncia os abusos e as consequências emocionais da pressão estética, por outro, sua própria estética polida e marcada por corpos magros acaba se aproximando dos mesmos padrões que pretende criticar. Essa tensão conduz o público a uma pergunta inevitável. Estamos diante de uma crítica real ou apenas consumindo mais um produto que repete aquilo que tenta questionar? Em meio à era digital, o espaço cultural Bando da Leitura resiste ao tempo em incentivar a imaginação e o hábito da leitura. O estudante João Guilherme Pimentel acompanhou o trabalho de Lucélia Clarindo, idealizadora do projeto. O Bando da Leitura, coordenado pela professora aposentada Lucélia Clarindo, completou 19 anos de existência em março deste ano. A iniciativa sem fins lucrativos, que apresenta a literatura e o ato de ler de forma lúdica, artística e pedagógica, evolui conforme o tempo passa e se adapta à tiktokização dos pequenos. Em um mundo completamente digital e repleto de crianças com livre acesso à internet, quais são as estratégias adotadas pelo bando? Será que o local ainda preserva aquela misticidade que tanto encantava aos menores? A resposta é sim. Lucélia e sua equipe lutam firmemente para cultivar algo um tanto quanto raro hoje em dia: a criatividade, o soltar a imaginação e as brincadeiras de criança. As memórias de infância são transformadas quase em presenças vivas do lugar. O riso, as correrias e as leituras coletivas permanecem, apesar do digital marcar cada vez mais presença no imaginário infantil. Graças ao bando, as únicas telas às quais o público infantil é exposto são a dos quadros e das páginas dos livros. Apesar de ter surgido de repente, decorrente de uma leitura coletiva entre 3 estudantes na casa de Lucélia, a iniciativa segue em luta pela preservação da saúde mental e democratização da literatura infanto-juvenil. É quase cômico ter que pensar que deve-se lutar pela criatividade e imaginação dos jovens. Porém, isso se torna cada vez mais real. Nos quartos infantis, dificilmente se vêem brinquedos, bonecas ou jogos de tabuleiro. Todos esses preciosos deleites que permeiam a memória de antigas gerações raramente se fazem presentes nas vidas dos pequenos. Enquanto o sertanejo e o gospel ganham mais investimentos na cidade, artistas independentes de outros estilos musicais enfrentam dificuldades para acessar políticas culturais. Confira a crítica musical de Karine Santos. O sertanejo foi, durante anos, o ritmo musical mais escutado no país. Gênero cujas letras exaltam o agronegócio, a vida no campo e relacionamentos heteronormativos. O cachê de artistas sertanejos chegam a mais de R$1 milhão, como é o caso do cantor Gustavo Lima, que realizou um show em Ponta Grossa em 2025.
Já para os que cantam outros ritmos, a competição é desleal. Cantores independentes possuem dificuldades para se manter no meio artístico. Muitos utilizam recursos públicos, através de editais e captação. Em Ponta Grossa, o número de editais para os músicos se apresentarem publicamente está muito abaixo. Em 2024, de acordo com o site da Cultura, apenas 4 editais públicos foram para artistas musicais, 2 direcionados para o sertanejo e 1 para a apresentação de bandas no Conservatório Maestro Paulino. Além disso, o sertanejo e o gospel, que agora possuem um evento exclusivo, o Fé Ponta Grossa, são os ritmos mais contemplados em editais de financiamento e apresentação, diferentemente de estilos musicais marginalizados, como o funk e o rap. Para tais artistas, o principal edital público é o Sexta Seis, projeto de incentivo de promoção cultural musical gratuito, que disponibiliza uma premiação total de R$70 mil. De acordo com o último edital, 20 bandas concorrem a um prêmio de apenas R$3.500 cada. Enquanto o sertanejo e o gospel ganham destaque e dinheiro na cidade, artistas de fora do eixo ficam à margem do poder público. O grupo pontagrossense de dança Levin rompe seu estilo de K-pop e inova em coreografia mais sensual para o clipe do cantor Lilo. Acompanhe Larissa Didris sobre o trabalho do grupo. O grupo independente de dança Levin, criado em 2022 em Ponta Grossa, surge como exemplo de resistência artística em um cenário cada vez mais consumido pelo consumo rápido. Inicialmente voltado à cultura do K-pop, o grupo parte de referências estéticas caracterizadas pelo pop sul-coreano. No entanto, em seu trabalho mais recente, quebra essa base ao apresentar uma coreografia para a música Letal do cantor Lilo. Ao apostar em algo mais sensual e envolvente, o grupo demonstra maturidade artística ao traduzir a narrativa proposta pela música. A coreografia, assinada por Cauê Cuca e Manuela Rodrigues, estudantes de Educação Física na Universidade Estadual de Ponta Grossa, evidenciam um cuidado que vai além da execução técnica. Esse movimento ganha ainda mais relevância quando inseridos no contexto atual da dança, profundamente impactado pelas redes sociais. Por um lado, essas plataformas popularizam o acesso e trazem visibilidade a artistas independentes. Por outro, impõem uma lógica de produção acelerada, na qual coreografias são frequentemente reduzidas a passos repetitivos e sem sentidos. É justamente nesse ponto que o trabalho do grupo Levin se destaca, ao evitar a superficialidade dos vídeos de TikTok e investir em uma construção de coreografia mais precisa. O grupo reafirma a dança como forma de expressão artística, capaz de contar histórias e provocar sentimentos. Escondido pelo CinePG, o Acervo Municipal de Arte de Ponta Grossa enfrenta desafios de visibilidade e acesso, o que compromete o alcance de um espaço importante para a cultura local. E esse é o foco da crítica de Leonardo Alexandre. Fundado em 2023, o Acervo Municipal de Obras de Arte de Ponta Grossa carrega uma importante fonte cultural na cidade. O espaço reúne pinturas, retratos e até maquetes, permitindo ao público apreciar diferentes formas de artes produzidas tanto por artistas locais quanto de fora. Entretanto, apesar da relevância cultural, o acervo ainda é pouco lembrado pela população. Uma das principais razões para isso é a falta de comunicação e divulgação do espaço. Localizado na rua Augusto Ribas, abaixo do Centro de Cultura, hoje chamado CinePG, o acesso ao acervo muitas vezes é confundido com um estacionamento. Por isso, algumas pessoas acabam indo ao prédio acima para obter informações sobre o lugar. Além disso, a baixa presença nas redes sociais contribui para o desconhecimento do espaço por parte da população e dificulta a divulgação de informações importantes, como eventuais fechamentos. Segundo funcionários, a arte muitas vezes é ignorada. Ainda, visitantes observam algumas obras, geralmente as que estão no pátio, deixando de explorar a parte interna do acervo. Essa dinâmica desvaloriza tanto o espaço quanto o trabalho dos artistas, que só ganham visibilidade em eventos específicos. Atualmente, o principal público do acervo são os estudantes da UEPG. Ainda assim, há potencial para ampliar esse alcance. Cabe à Prefeitura ou à Secretaria de Cultura destinar maior atenção ao espaço, especialmente na divulgação e sinalização do local. Assim, o acervo poderá se tornar mais conhecido e valorizado pela comunidade em geral. Em ano eleitoral,
60 a 70% das manchetes do Diário dos Campos e do Jornal da Manhã destacam ações oficiais do município e do estado. Lorena Santana analisa a cobertura durante o mês de março e critica a falta de pluralidade dos jornais. Uma ideia bastante conhecida sobre jornalismo diz que sua função é publicar aquilo que alguém prefere esconder. Partindo dessa provocação, uma análise mensal das capas do Diário dos Campos e do Jornal da Manhã deste ano leva a outra reflexão. Mais do que o que aparece, importa observar o que se repete e o que deixa de aparecer. Considerando apenas os títulos de capa, é possível identificar padrões objetivos de seleção e hierarquização que ajudam a construir a agenda pública local. No Diário dos Campos, as capas quase sempre destacam investimentos, liberação de recursos e obras públicas, com cerca de 70% das manchetes baseadas em declarações oficiais. O Jornal da Manhã é um pouco mais variado, trazendo pautas sociais, esportivas e do cotidiano, mas ainda assim, aproximadamente 60% das manchetes seguem vinculadas a agendas institucionais. Ambos são os únicos jornais impressos de Ponta Grossa, o que aumenta a sua responsabilidade na formação de opinião pública e na fiscalização das ações do poder. Nos dois portais, percebe-se a forte dependência de fontes institucionais, como prefeituras, governo estadual e lideranças políticas. Isso levanta um questionamento central sobre o papel do jornalismo: refletir a realidade ou apenas reproduzir discursos oficiais? A cobertura de problemas como falhas de serviços ou infraestrutura aparece de forma pontual, sem continuidade, o que enfraquece a função fiscalizadora e limita o acompanhamento dos desdobramentos. Fica claro um desequilíbrio. Os anúncios se repetem, enquanto questões críticas aparecem de forma esporádica. No jornal impresso, essa lógica é ainda mais problemática, pois a repetição diária de determinadas pautas constrói uma percepção da realidade mais estável e homogênea do que ela realmente é. Sem menção ou retomada, os problemas desaparecem do debate público com a mesma rapidez com que saem da capa. Qual foi a última vez que você usou a camisa verde e amarela? A cor da seleção brasileira deixou de ser usada na Copa do Mundo como símbolo esportivo e passou a vestir disputas políticas e identitárias. Maria Glinéia critica o comportamento que traz essa tensão na moda urbana. Em Ponta Grossa, vestir a camisa da seleção brasileira deixou de ser um gesto espontâneo de pertencimento para se tornar uma escolha carregada de significado político. O que antes operava como um símbolo nacional difuso, hoje funciona, em muitos contextos, como um marcador ideológico, um deslocamento que revela como a moda absorve e reproduz tensões sociais. A apropriação da camisa verde e amarela por movimentos associados ao bolsonarismo, sobretudo consolidada nas eleições de 2018, alterou sua leitura pública. O uniforme deixou de ser apenas futebol e passou a comunicar posicionamento. Na prática, isso reorganiza o consumo. Jovens e públicos progressistas evitam a peça no cotidiano, restringindo seu uso a momentos considerados neutros, como a Copa do Mundo. Esse afastamento não significa ausência estética, mas reinvenção. Cresce o uso de versões retrô da camisa azul ou de combinações que diluem o verde e o amarelo. Há também ironia e customização, como resposta simbólica. A moda urbana local passa a incorporar microgestos de recusa, evidenciando que o corpo vestido também é território político. No entanto, reduzir o uso da camisa apenas a um alinhamento ideológico pode simplificar um fenômeno mais complexo. Ainda há usos despolitizados, especialmente em contextos esportivos ou populares, o que indica disputas em aberto sobre o seu significado. A politização expõe, sobretudo, uma crise de pertencimento. Quando o símbolo nacional se torna desconfortável, o que está em jogo não é apenas a estética, mas a identidade coletiva. A corrida de rua cresce em Ponta Grossa como uma prática acessível, mas também mostra um mercado cada vez mais competitivo e consumista. A análise crítica é de Maria Fernandes Perafico. A corrida é um dos esportes mais praticados por ser gratuito. Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo, existem mais de 14 milhões de corredores no Brasil. Em Ponta Grossa, locais como o Lago de Olarias e o Parque Ambiental, entre outras ciclovias da cidade, estão cada vez mais movimentados. Quem entra nesse mundo logo descobre que só um tênis não basta. Existe tênis de treino, tênis de competição, modelos que prometem segundos a menos por quilômetro. Os preços vão de R$ 200 a mais de R$ 2.500. Ainda tem roupa de compressão, relógio digital, fone sem fio. A indústria vende uma ideia de que você pode ser melhor desde que compre as ferramentas certas.
Para muitos praticantes, a corrida deixou de ser um hábito e passou a ser uma identidade de consumo, e as redes sociais aceleram essa lógica. Aplicativos como o Strava, com mais de 135 milhões de usuários, transformam o treino em uma performance, em busca do menor tempo por quilômetro, a distância, o ranking e o ganho de elevação. Na cidade, a agenda de provas cresce todo ano, e as inscrições podem pesar no bolso. Os valores oscilam entre 50 a 150 reais, com premiações que na maioria das vezes são apenas medalhas ou troféus. A pressão pela performance também tem um preço físico. Correr mais do que o seu corpo suporta, sem respeitar o tempo de recuperação, pode resultar em lesões. A corrida simples de rua ainda existe. A questão é resistir à pressão de transformá-la em um produto. Você acompanhou a primeira edição do Crítica de Ponta na TV, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG em 2026. Confira as atualizações semanais no portal periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. Obrigada pela audiência.